A paz do Senhor, meus amigos do canal. Mais um dia estamos juntos para aprender e estudar a palavra de Deus, no tema a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Jesus a caminho da sua missão. Amém? Eu espero que vocês estejam gostando deste estudo, eu espero que vocês estejam curtindo esse canal. E para não perdermos muito tempo, eu gostaria que vocês já abrissem a palavra de Deus. Eu já estou com a minha aqui. No Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo 19, nós iremos ler os versículos 17 e o 18. Amém? Acharam? Vamos ler? Diz assim: a crucificação. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Oremos. Pai bendito, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença para aprender mais da Tua palavra, para estudar cada dia mais a Tua palavra. Pai, nos capacita, abre os nossos entendimentos, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, aprender cada dia mais a respeito de Ti, Senhor. Nós queremos ter intimidade contigo, Pai. Nós queremos Te conhecer, Senhor. Nós queremos, Senhor, guardar a Tua palavra em nossos corações, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Nos direciona, nos dá visão. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Meus amados, continuaremos os nossos estudos. No vídeo anterior, que foi o segundo vídeo, eu parei falando sobre a traição de Judas. Que Judas traiu Jesus, que as autoridades religiosas, os guardas, foram até o Getsemane, o Monte das Oliveiras, e eles foram armados, a multidão estava com paus, porretes, e eles prenderam Jesus. Foi o momento da prisão de Jesus Cristo e da traição de Judas por meio de um beijo, porque Judas tinha combinado com as autoridades da época que aquele que ele beijasse era Jesus o Nazareno, era aqueles que as autoridades deveriam prender. E Jesus, preso na noite de quinta-feira, e foi levado às autoridades. E a primeira autoridade que Jesus foi conduzido foi Anás. Anás foi a primeira autoridade que Jesus foi levado para ser interrogado, para ser julgado. E os discípulos, eles se dispersaram. E Jesus sendo conduzido, e estavam dois discípulos acompanhando de longe, creio que seja João e o outro era Pedro, Simão Pedro, e Jesus foi levado até Anás. E Pedro ficou para o lado de fora, e o outro discípulo entrou para acompanhar de longe. E Pedro foi reconhecido através de uma criada do sumo sacerdote. E a criada fala assim para Pedro: você é um daqueles que anda com este homem. E Pedro nega, fala: não, eu não conheço este homem. Pedro nega, a primeira vez que Pedro nega Jesus. E Jesus já havia falado com Pedro antes, no mesmo dia, na sexta-feira, durante a Santa Ceia do Senhor, que Jesus se reuniu com os 12 discípulos. Jesus já tinha afirmado que Pedro o negaria. Jesus falou assim para Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E essa palavra está se cumprindo aqui. Pedro, ao ser reconhecido pela criada do sumo sacerdote, ele nega a primeira vez. Depois Pedro estava se aquentando porque estava frio. Através de uma fogueira, haviam outras pessoas ali, haviam os guardas.
E um parente do guarda, do Malco, aquele que Pedro tinha atingido através de sua espada e cortado a orelha, reconhece. Fala: você não é um daqueles que estava no jardim com Jesus? E Pedro nega: não, eu não conheço. Segunda vez que Pedro estava negando a Jesus. Aí a criada afirma: sim, é ele, um dos que anda com Jesus. E havia outras pessoas que entraram ali também, começaram a falar. O jeito dele falar não nega, ele é galileu. Então o jeito de falar de Pedro denunciava que ele era galileu, que ele andava com Jesus Cristo. Vamos acompanhar aqui na palavra, para não ficar somente na minha palavra. Vamos abrir a palavra aqui, voltar um pouquinho no Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do versículo 12. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. No versículo 15, Pedro nega Jesus. Simão Pedro, outro discípulo, seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro disse: não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, acendido um braseiro. Por causa do frio, esquentavam-se. Pedro estava no meio deles e aquecendo-se também. No versículo 25, lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não sou. Os servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi no jardim com ele? De novo, Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Olha só, 2 vezes aqui Pedro nega Jesus. E teria mais uma vez que ele é reconhecido através da fala, né, do sotaque, mesma coisa de um nordestino. Você conhece que um nordestino, ele vem do Nordeste pela maneira de falar, pelo sotaque. E Pedro, ele é reconhecido pela maneira de falar que andava com Jesus, que era galileu. E quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, ele dá de encontro com Jesus. E Jesus, sabendo que era o momento que Pedro tinha o negado, assim que o galo cantasse pela segunda vez, Pedro já havia o negado 3 vezes, Jesus fixa os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito na Santa Ceia do Senhor, que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro negaria 3 vezes, e ele sai e chora com a amargura de alma, porque a palavra se cumpriu. E ele afirmou a Jesus, jurou a Jesus: não, mestre, eu irei contigo até a morte, jamais te negarei, jamais te abandonarei. E Pedro o negaria 3 vezes, conforme diz a palavra. Amém? E Jesus, ele passa pelo julgamento, primeiramente de Anás. E Anás questiona: eu gostaria que você me dissesse sobre essa sua doutrina, a sua doutrina dos seus discípulos. E Jesus fala assim para Anás: eu tenho ensinado no templo, eu tenho ensinado no cenáculo,
Pergunta àqueles que têm ouvido a respeito da minha doutrina, pergunta a eles, porque o sumo sacerdote Anás, ele estava questionando Jesus para que ele confessasse, para que ele blasfemasse, para que tivesse alguma acusação contra Jesus. E quando Jesus diz essas palavras, eu tenho ensinado no cenáculo, no templo, pergunta para aqueles que me ouviram. Um dos soldados considerou aquele modo de Jesus falar com o sumo sacerdote Anás como uma ofensa. Então ele deu uma bofetada na cara de Jesus. É assim que falas com o sumo sacerdote? E esse foi o primeiro julgamento. Aí Anás conduz Jesus a Caifás. O segundo julgamento. Então Jesus é conduzido até a casa de Caifás. E Caifás, da mesma maneira, tenta forçar a Jesus blasfemar, a Jesus confessar que Jesus transmitia a doutrina dizendo que era filho do Deus Altíssimo, que Jesus ele se negava a pagar tributo para César. Então ele procurava alguma acusação contra Jesus. Aí Caifás pergunta para Jesus assim: dizes se tu és o filho de Deus? Te conjuro pelo Deus Altíssimo. E Caifás arruma testemunhas, falsas testemunhas, que falam assim: este é aquele que diz que derrubará o templo e edificará em 3 dias. Aí outra testemunha fala: sim, ele falou que derribará o templo construído por mãos humanas e edificará o templo em 3 dias. E construirá o templo em 3 dias, que não será construído, edificado por mãos humanas. E as testemunhas com muitas controvérsias, julgando ali Jesus, caluniando Jesus. E Caifás continua questionando: dizes se tu és o Filho de Deus. Conjura-te pelo Deus Altíssimo, quem tu és, se tu és o Filho de Deus. Aí Jesus responde assim: verás o Filho do Homem assentado na mão direita do Pai, e verás sendo conduzido juntamente com os anjos nos céus. Aí Caifás pressionando Jesus: mas tu és o Filho de Deus? E Jesus fala: eu sou. E quando Jesus confessa, Jesus fala: eu sou, Caifás rasga as vestes e fala: não é mais necessário testemunhas. Esse homem blasfemou. E os soldados começam a bofetizar Jesus, a bater em Jesus, a cuspir em Jesus. E a partir deste momento, Jesus é conduzido até Pilatos. Então, olha só. Primeiro julgamento foi o julgamento diante do sumo sacerdote Anás. Segundo julgamento, juntamente com Caifás. E agora ele está sendo conduzido para Pilatos, para Pôncio Pilatos. E para não ficar somente nas minhas palavras, vamos acompanhar aqui o julgamento feito por Caifás, que se encontra no Evangelho segundo Mateus. É um dos evangelhos, porque todos os evangelhos relatam um pouquinho sobre o julgamento, né? O julgamento feito por Anás, por Caifás. Então, aqui, Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 26, versículo 58, a partir do 58. Olha o que diz a palavra. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte.
e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: Este diz: Posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disses. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então os cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Olha só. Então, esse foi o segundo julgamento perante Caifás. Caifás conduz Cristo perante Pilatos. Olha só. Isso se encontra aqui em Mateus, no seu capítulo 27, versículo 11. Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve? Quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Então, Pilatos também questionou: Então, olha as acusações que te fazem. Você não tem nada a dizer? E Jesus, ele não falava nada, ele se mantinha calmo, calado, mesmo em meio à pressão, mesmo em meio aos julgamentos. E Pilatos, querendo se livrar de Jesus, pergunta: qual a origem dele? Ele é galileu? Aí falam: ele é galileu. Aí Pilatos falou: então é da jurisprudência de Herodes. Caminha ele até Herodes. E como a casa de Herodes era poucos metros ali, onde Pilatos se encontrava, encaminharam Jesus até Herodes. Aí já é mais um julgamento, já é o 5º julgamento. Então passou pelo Anás, depois passou por Caifás, o Sinédrio, Pilatos e agora Herodes. A Herodes, quando recebe Jesus, ele se alegra, porque ele almejava muito ver Jesus. E ele desejava que Jesus fizesse algum sinal, algum prodígio, porque a fama de Jesus percorria por toda Jerusalém, por todo Israel. Então ele desejava muito. Vamos ver aqui, acompanhar aqui na palavra. No Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 23, versículo 8 ao 12, diz assim: Jesus perante Herodes. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e o escriba, ali presente, o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, e fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Olha só. Então, Herodes tratou Jesus com desprezo, porque Jesus não falava nada, mas que Jesus era interrogado, eles queriam saber se Jesus realmente era o Filho de Deus, se Jesus se autodeclarava rei de Israel, rei dos judeus, e Jesus ele permanecia em silêncio.
Então Herodes se cansou e falou: não, leva este novamente para Pilatos. Eu não quero saber dele, não. E Jesus novamente foi até Pilatos. Aí Pilatos fala assim para as autoridades da época, para os religiosos que queriam condenar Jesus: fala, eu não vejo acusação nenhuma contra este homem inocente, que acusação tem esse homem? Aí os religiosos começavam a falar: ah, mas ele diz que não é obrigatório pagar tributo para César. Ele conjura-te ser filho do Deus Altíssimo. Ele diz ser o rei dos judeus, o rei de Israel. Ele blasfema falando que é filho de Deus. Ele blasfema falando que é Deus. E Pilatos interrogando Jesus para saber se aquilo realmente era verdade. E Jesus fala: tu dizes que eu sou o filho de Deus. É tu que dizes que eu sou o filho de Deus. E tinha o costume da festa da Páscoa, que era o costume dos judeus, que era solto um dos prisioneiros. Um dos prisioneiros, eles eram soltos, aquele que o povo quisesse que fosse solto, era solto na festa da Páscoa. Então, Pilatos, ele teve essa ideia, já que era um costume, e a esposa de Pilatos fala assim: Pilatos, não envolve-se na causa deste homem, pois muito eu sofri em sonho por causa deste homem. Então a esposa de Pilatos já estava sendo avisada através de sonho que Jesus seria condenado, que sangue inocente seria derramado. E Pilatos, de certa forma, mesmo sabendo da inocência de Jesus, mesmo sabendo que os religiosos queriam condenar Jesus porque tinham inveja de Jesus, ela falou: não, Pilatos, não se envolve nesta causa não. E Pilatos continua. Aí ele fala assim para o povo: como é costume, quem que vocês querem que eu solte na festa da Páscoa? Um será solto e o outro será crucificado. Um solto e outro crucificado. Aí os religiosos, a multidão, gritavam: Barrabás, Barrabás. Apareceu uma figura, a figura de Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um ladrão e um homicida. Então, além de ladrão, de salteador, Barrabás era um homicida. Então estava para ser escolhido, para ser solto, ou Jesus Cristo ou Barrabás. E a multidão e os religiosos que influenciavam a multidão a gritar: solta Barrabás, crucifica Cristo, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos insistindo com a multidão, insistindo com religiosos, falando assim: eu não vejo acusação contra este homem. Quem queres que solte? O Cristo, o rei dos judeus ou Barrabás? E o povo falava: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, solta Barrabás. Aí Pilatos, vendo que mais que ele forçava que a multidão escolhesse a Cristo para ser solto, a multidão gritava mais: crucifica, crucifica. Pilatos pede água, lava as mãos e fala: eu me declaro inocente contra o sangue deste homem. Eu me declaro inocente contra o sangue deste homem. Eu não contribuí para o derramamento do sangue deste homem, pois eu não vejo acusação contra este homem. E Pilatos lava as mãos, pede para seus soldados açoitar Jesus, levar Jesus para o açoite. Barrabás, ele é solto, porque a multidão escolheu, e Cristo, ele é conduzido para a cruz, para a crucificação, para o Gólgota, para o Monte Calvário, para o Monte Caveira. E no momento que Cristo ele é conduzido, os soldados brincam com Cristo e colocam uma coroa de espinhos sobre Cristo e veste com um manto escarlate, com manto púrpura, né? Um manto vermelho
né, de sangue. E eles açoitam Cristo e cuspe em Jesus e fala: salva-te agora, se tu és Deus, se tu és o Filho de Deus, salva-te, não pode salvar-te a ti mesmo. E estava passando um sirineu chamado Simão, que estava vindo do campo, e Simão é obrigado a carregar a cruz e ir após Jesus. Simão Sirineu. Então Simão Sirineu ajuda Jesus no momento que ele estava carregando a cruz. E Jesus, ele é crucificado. Ele é crucificado. Ele é cuspido. Os soldados debocham dele, os religiosos debocham deles, e os soldados fazem Jesus beber um pouco de vinagre com vinho, que falam que é o vinho com fel, vinho com vinagre, e Jesus se nega a beber. Naquele momento Jesus se nega, porque mais para frente, quando ele seria crucificado, que ele estaria próximo a expirar, a dar o último suspiro, Jesus tem sede, pede, e eles lhe dão um vaso de vinagre. Mas naquele momento que eles estavam dando vinho com fel, Jesus nega, e os soldados, eles lançam sortes com as túnicas de Jesus, porque para um dos soldados ficaria sua túnica, e as vestes de Jesus, ela é partida em 4, e cada um dos soldados fica com parte da veste de Jesus. E Jesus, ele é pendurado no madeiro, e a lei dos judeus diz que maldito é aquele que morre numa cruz, que morre no madeiro. Mas era costume romano essa morte cruel. Então os romanos, eles crucificavam aqueles que não eram de Roma, eram estrangeiros. Então era costume romano, mas não judeu, porque judeu no Velho Testamento, em Deuteronômio, fala que maldito é o homem que morrer no madeiro, ele é maldito. Então Jesus se fez maldito por causa do meu e do seu pecado. E Jesus foi crucificado na hora terceira. Foi crucificado às 9 horas da manhã. A hora terceira era às 9 horas da manhã. Jesus foi crucificado. E a palavra nos diz que Jesus estava no meio e tinha 2 ladrões, 2 malfeitores ao lado de Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O da direita temia a Deus e o da esquerda zombava. Então, quando a multidão gritava, os religiosos, os soldados, fala: desce da cruz, salva-te a ti mesmo, salvou a muitos, agora não pode salvar a ti mesmo, desce da cruz que nós acreditaremos que tu és o Cristo, o rei dos judeus, o Filho de Deus. E enquanto o ladrão da direita temia, o ladrão da esquerda contribuía com a zombação e falava: verdade, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salva-nos. Salva-nos, salva a ti, salva a mim. E o outro ladrão da direita fala assim, repreendendo, né? Repreendendo da esquerda, e fala assim: tu não temes a Deus? Nós estamos na mesma condenação, na mesma sentença, nem neste momento você tem temor a Deus? Aí o ladrão da direita pede para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, no reino de Deus. Aí Jesus fala para o ladrão assim: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só. E Pilatos manda fazer uma placa e colocar em cima na cruz com os dizeres assim: Jesus, o rei dos judeus.
este é o Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E esses dizeres estavam escritos em 3 línguas, em hebraico, em latim e em grego. Aí a multidão religiosa fala: não, coloca que ele se autodeclara Rei dos Judeus, não que ele é Rei dos Judeus. Aí Pilatos diz: assim está escrito, assim ficará escrito. E a palavra nos diz que desde que Jesus ele estava na cruz, houve trevas na terra, o sol escureceu, não houve luz na terra. Então vamos acompanhar aqui, que foi o momento da crucificação de Jesus. No Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 27, olha só. A morte de Jesus. Desde a hora sexta, que é ao meio-dia, até a hora nona, que é às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam vindo isto, diz ele, chama por Elias. 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido, ou seja, encharcado a esponja de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Jesus estava com sede e os soldados, pegaram uma esponja, encharcaram essa esponja com vinagre e deram para Jesus beber. E isso seria para se cumprir a profecia, para que estivesse tudo consumado, para se cumprisse toda a profecia declarada por Jesus no Novo Testamento e também no Velho Testamento, através dos seus profetas. Tinha que acontecer esse acontecimento de Jesus sentir sede e os soldados derem vinagre para Jesus, e a partir dali Jesus diz: está consumado, e expira. E aqui a palavra diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou ao meio, de alto a baixo. A terra ela tremeu de uma tal forma, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corriam, e havia soldados ali, e que falavam admirados, falando: realmente este era o Filho de Deus. Olha o que aconteceu. Olha, houve terremoto na terra, o sol escureceu. Realmente este era o Filho de Deus. Então eles sentiram temor, e muitos da multidão que condenaram Jesus batiam no peito e corriam desesperados, porque realmente aconteceu algo tão extraordinário naquele momento da crucificação, aquele momento que Jesus entregou o seu espírito ao Pai, que eles creram que realmente aquele era o Filho de Deus, e que essa era a prova que eles queriam. Eles queriam tanto que Jesus salvasse a si próprio, descesse da cruz, mas Jesus não poderia, porque isso frustraria o plano de Deus que estava profetizado desde a criação do mundo. Então Jesus teria que chegar a este momento, o momento da cruz. Amém, aleluias. E diz que teve um homem que ajudou Jesus a ser sepultado, a ter um sepulcro novo, que foi aberto numa rocha, que foi José de Arimateia, que era um dos discípulos ocultos, porque ele temia os judeus. E ele chegou até Pilatos e pediu que tirasse o corpo de Jesus. E os soldados, no final da sexta-feira, antes que chegasse sábado,
porque sábado era o dia da preparação, eles preparavam os corpos com especiarias, né, com mirra, era um costume. Então, os soldados quebraram as pernas daqueles que tinham sido crucificados, mas de Jesus não se quebrou as pernas, para se cumprir também uma profecia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Mas um dos soldados, com uma lança, furou um do lado de Jesus e saiu sangue e água. Amém? Também para se cumprir uma profecia que diz que a todos os verão aquele que foi transpassado. Ele foi transpassado através de uma espada. Amém, meus amados? E eu estarei finalizando este vídeo amanhã. Eu falei que seria só 3 vídeos, né? Então serão 4, porque falta falar um pouquinho mais a respeito da morte de Jesus e da sua ressurreição. Então vamos agradecer por este vídeo. Foi bem corrido porque tem muito assunto, né? Então eu tive que correr. Vamos agradecer? Aleluias. Pai bendito, Pai amado, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, que Tu me destes para estudar mais a Tua palavra e para transmitir para aqueles que estão assistindo este vídeo, que estão aprendendo mais de Ti. Obrigada, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar. Eu te agradeço pela vida de cada um que vem me acompanhando através deste canal. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Meu amado, seja abençoado, fica na paz do Senhor. Até amanhã, mais um vídeo falando sobre a morte de Jesus e também a ressurreição. Amém? Fica na paz do Senhor. Glórias a Deus. Curta aí o vídeo se você gostou, tá bom? Dê sua curtida. E até amanhã. Aleluias.